Ok? Fixe! Vamos fazer um exercício, um bocadinho de exercício físico. Ok? Então vá. Pessoal, todo de pé. Vamos ganhar energia. Pé, 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 pé. Os preguiçosos também. Pé, 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 pé. Ok, forças! Lazy! 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 Ok! Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos sentar. Eu estou aqui a contar a minha história hoje e a falar um bocadinho acerca do nosso percurso. Normalmente eu não venho com a Melissa ao palco, mas hoje vim. Porque ela conta a história muito melhor do que eu. Nós passámos por muitas coisas juntos, algumas vocês já sabem, outras não sabem. Mas é muito interessante ouvir o lado da história. A história é a mesma. E às vezes eu pensava que, sendo a história aquela, nós vivemos as mesmas coisas, que aquilo que eu vi é o que é. Mas não é. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu vi é o que eu vi. E depois, de vez em quando, a Melissa dizia umas coisas quando nós nos juntávamos e começava a contar episódios. E assim, mas... O facto é o mesmo, mas o detalhe é completamente diferente. E a forma da Melissa ver o nosso percurso é muito diferente do meu. Eu comecei, nós tomámos uma decisão quando nasceu a Beatriz, a minha segunda filha, que está ali. A Melissa disse-me assim, Rui, eu quero... Aliás, quando nós casámos, ela disse, o meu sonho é ficar em casa a tomar conta das crianças. E queria 6. Pronto. E então, eu vinha de uma família de 3 irmãos, e então chegamos ali a um acordo, mais ou menos, para termos 3. Okay? Mais ou menos. Temos 4. E então foi bem negociado. Mas o que aconteceu foi que esse era o sonho que a Melissa tinha e para mim, aquilo que era importante para ela passava a ser automaticamente importante para mim. E quando nasceu a Beatriz, a Melissa dava aulas e ela decidiu, eu agora vou ficar em casa e com certeza eu como bom marido, tudo o que a minha esposa diz, eu digo sim. Não é verdade? É verdade, está bem treinado ele. Pronto, então, claro, eu digo sim, e a Melissa costuma dizer assim, o homem é a cabeça do casal. Mas a mulher é o pescoço e vira a cabeça para onde ela entende. Vamos ver? Portanto, todos os homens têm a mania que são eles que mandam, provavelmente não são. Não é? Eu sei que eu não sou. Mas nessa altura foi muito interessante porque nós estávamos a passar uma altura assim, bastante complicada. Estávamos no início da nossa vida praticamente juntos e de repente passávamos a ter um crédito para pagar de um apartamento e a Melissa decidiu que ia deixar a escola onde ela dava aulas e ia ficar em casa com as crianças, já eram 2, e eu ia ser a pessoa que ia trabalhar para trazer dinheiro para casa. E isso iniciou um percurso que foi um espetáculo. Se fosse hoje, eu faria as mesmas coisas, mas sofreria menos. Porque eu hoje já posso ver o final. E naquela altura a gente não sabe o que é que vai acontecer, por isso a gente pensa que a nossa realidade agora vai ser sempre assim, mas não vai. Não vai. Então, quando nós temos muito sucesso, a nossa realidade agora, temos muito sucesso, ganhamos muito dinheiro, não vai ser sempre assim. E quando a gente não tem nada, e está tudo na miséria, e está tudo penado, também não vai ser sempre assim. Mas a gente só sabe é lá à frente, depois de passar uma quantidade de coisas. E o que aconteceu naquela altura foi que eu comecei a trabalhar muito, fiz uma empresa, depois as coisas, não sabia nada de empresas, as coisas não correram bem. Iniciámos um processo de muita luta, muito entusiasmo também, mas muita dificuldade.
E começámos, isso moldou-nos a nossa forma de estar e de ser. E nós passámos a viver num formato que ao longo dos anos eu passei a reconhecer como sendo viver em modo de solução. E às vezes ponho-me a olhar para trás e penso assim, pá, se calhar há alguma coisa, alguma forma que nós temos de fazer as coisas que nos leva a ter mais sucesso do que a maior parte das pessoas agora, não é? E na verdade, nós aprendemos a ser assim, a viver em modo de solução. Não é entrar em modo de solução, não é entrar, é viver. Viver constantemente com desafios muito grandes e a encontrar uma forma de tentar resolvê-los. E sempre fizemos assim desde aquela altura. Sim, posso interromper só um bocadinho? Estava à espera que interrompesses. Temos ouvido muitas pessoas aqui no palco a dizer que vocês são capazes, e é verdade, vocês são todos capazes, e visualização é muito importante, sim, é muito importante. Só falta aqui um passo, que para mim, pessoalmente, foi o passo que fez a ligação entre a visualização e a realização das coisas, porque muitas vezes passamos o tempo todo a visualizar, mas nada se materializa, certo? Para mim, aqui o pequeno detalhe que falta é passarmos a viver como se aquilo que nós desejamos para a nossa vida já existisse. E eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho um sofá em casa, na minha casa agora, agora está um bocado velho, mas eu não me quero desfazer dele, porque tenho uma ligação emocional àquele sofá. Isto parece estranho, mas eu comprei esse sofá quando nós vivíamos numa casa que era muito má, muito pequenina, muito úmida, muito fria, e vivíamos lá com as nossas 4 filhas. Elas dividiam um quarto, e um dia a minha mãe deu-me dinheiro por meus anos, e eu tinha montes de contas para pagar, e muitas vezes chegava ao frigorífico e não tinha leite para dar às minhas filhas. Mas eu agarrei nesse dinheiro que ela me deu e comprei um sofá que não me cabia na sala. E toda a gente pensava que eu estava a ficar louca. Porque, para mim, eu cheguei a um ponto de desespero tão grande que eu pensei, alguma coisa tem que mudar, porque eu ouvia toda a espécie de áudios de desenvolvimento pessoal, eu lia livros, eu fazia tudo e estava sempre a visualizar e a pensar positivo, e as coisas não se transformavam para mim. E eu percebi que não se transformavam porque eu continuava a viver na mesma situação em que eu estava. Não estava a viver, eu gosto de chamar gratidão por antecipação. É como se vocês fossem receber um cheque no correio. Ainda não receberam um cheque, mas já está no correio, só que não está nas vossas mãos. E eu passei a viver assim. E então comprei o sofá, não me cabia na sala, mas não faz mal. Pois ela dizia assim, este sofá é para a casa nova. E o Rui dizia, qual casa nova? Eu assim, a casa nova que nós vamos comprar, com que dinheiro? Não é? E eu acho que foi um momento difícil para o Rui, porque eu acho que ele não entendia o que estava a passar comigo. Pronto, então, esse sofá, como a Melissa disse, temos uma ligação emocional com esse sofá, por causa disso. Se forem à minha casa, vem lá um sofá que está na sala lá, está lá, e tem um buraco, está roto. Não é vermelho, não, por acaso é branco. Mas está lá e vai continuar ali até se desmanchar, porque é muito interessante. Então, a Melissa tem estas coisas, ela vê as coisas de uma forma muito diferente de mim. E a história, a minha forma de a ver e os resultados que eu tenho quando eu avalio as coisas, se eu não incluir o facto de a Melissa estar ali ao lado e pensar de uma forma completamente diferente da minha, isto nunca tinha acontecido. E isso iniciou um processo, esse sofá iniciou um processo muito interessante. Muito interessante. Então, eu vou contar a história que nunca contei. Já contei a algumas pessoas, privadamente. Mas é uma história muito gira. Porque é aquela história da gente ver no futuro, como o Igor fez antes, que foi um espetáculo. Palmas para o Igor e para a Tuxa. Aquele exercício que fez connosco foi excelente. Muito bom. É um exercício de viagem no tempo, mas é um exercício que nós podemos fazer constantemente. Eu posso me sentir hoje, na situação em que eu estou, receber uma visita do eu do futuro, em que está tudo bem, e que me vem visitar e vem-me dizer assim, meu, tem calma, isso que estás a fazer agora, passar agora é tudo passageiro, porque tu vais conseguir isto e aquilo e aquilo e aquilo. E a gente tem que sentir isso porque essa é a realidade. Eu gosto daquela história que o Aaron contou da outra vez sobre... Temos de estar nos eventos, não é? Todos.
há uma história que bate e a gente nunca mais esquece. Esta história do Aaron contou num evento sobre um jogo de futebol, lembram-se? O que é que estava lá? E é muito interessante porque imagina que uma pessoa gosta muito de futebol e o jogo começa a dar, mas a pessoa não está em casa, mas deixou a gravar e pode ver depois. E então a pessoa chega à casa e vai para se sentar no sofá e já sabe que o seu clube... Eu não vou falar de clubes, senão a gente não deve ir aqui. E então já sabe que o seu clube, tipo genérico, né? Não é Benfica, nem é Sporting, nem é Porto. Pronto. Então já sabe que o seu clube ganhou 3-0. Já sabe. Mas vai se sentar a ver o jogo. E quando chega a 2 minutos do fim e está 0-0, e a outra equipa, a equipa adversária está a dar uma malha de porrada à nossa equipa. Aquilo não vai nem ata nem desata. E aquilo está a acontecer no jogo. Mas a pessoa já sabe o resultado. Nós ganhamos 3-0. Acham que apesar daquilo estar a acontecer naquele momento, a pessoa está preocupada com o resultado final? Minimamente preocupada. Já sabe. Não sabe que voltas é que vão acontecer na história, mas sabe que alguma coisa vai acontecer que vai produzir aquele resultado. 3-0. Vai ser uma bruta de uma vitória. E isso, ter essa capacidade é muito importante. É talvez das coisas mais importantes que nós podemos ter. E a Melissa tem isso mais do que ninguém. Muito mais do que eu, seguramente. Aquele sofá iniciou um processo. E depois ela começou a ver casas da internet. E vou explicar mais ou menos a situação. Os 250 euros de renda eu não conseguia pagar. Okay? Quando tinha telefone ligado, muitas vezes tinha telefone, e então quando tinha telefone, recebia telefonemas e eram do banco. A dizer assim, palavra. Eu tenho um grande amigo, agora já não está naquela agência daquele tempo, fizemos amizade assim, eu não conhecia. Mas ele ligava-me tantas vezes que nós já nos tratávamos por tu. Eu nunca o tinha visto. Mas ele ligava-me e dizia assim, Rui, eu tenho aqui um cheque, 35 euros, o que é que eu faço a isto? Porque não havia dinheiro na conta, né? E eu dizia-lhe, olha, paga. E ele dizia, algum dia isto tem que acabar, né? Olha, mas olha, por enquanto tem que ser assim. E tratávamos assim, uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? Mais tarde depois vinha conhecê-lo, né? Depois ele saiu daquela agência, mas é uma história interessante. E então, né, estas eram as circunstâncias, as nossas 4 filhas a viverem no mesmo quarto, a casa muito úmida, condições muito deploráveis. E nessas circunstâncias a Melissa vai à internet à procura de uma casa. Vamos comprar uma casa. Obviamente que eu digo logo, sim, com certeza. É já. Né? E já tinha comprado o sofá. E depois começou a arranjar a casa. Começa assim, eu vou-me despedir, eu estou a contar a minha versão, foi aquilo que eu vi, né? Ela se calhar conta uma versão um bocadinho diferente. Mas isto foi o que aconteceu na realidade. Então ela vai assim, olha, vou-me começar a despedir desta casa, foi muito boa, acolheu-nos durante 10 anos, não ficámos na rua, e portanto estamos gratos a esta casa por este tempo, mas agora vamos embora. Estão a ver as circunstâncias, né? E então começou a arranjar a casa. Foi buscar uma tinta toda espetacular, tivemos uma parede vermelha, tudo o que havia para arranjar na casa, que não era nossa, e nós nem tínhamos dinheiro para pagar a renda, mas ela começou a arranjar a casa. A pôr a casa toda bonitinha para entregar ao senhorio. E se iniciou esse processo. Encontrou uma casa, encontrou outra. Um dia vai assim, Rui, vamos ver uma casa. Eu não sei se vocês estão bem a ver. A Melissa chegava ao frigorífico e tinha o frigorífico vazio. Às vezes, ao final do dia, acrescentava água no leite para as meninas no outro dia terem leite para beber. Muitas vezes. E neste contexto, a gente ouvia barulho lá fora, íamos ver se era o homem da luz que vinha cortar a luz, que isso acontecia constantemente. E neste contexto, a Melissa disse, vamos ver casas. E pronto, vamos ver casas. Vamos ver casas. Encontramos algumas, vimos 2 ou 3. E houve uma casa especificamente que ela gostou muito. Pá, a casa é espetacular, pá, uma casa enorme, 480 metros quadrados, 3.000 metros de terreno, uma cena, um jardim, pá, uma coisa assim mesmo brutal. E ele disse, pá, aquela casa é um espetáculo. Eu também acho, né? Com certeza. E se passássemos lá o Natal? E se passássemos lá o Natal? Passar ali o Natal era um espetáculo. Bem, não sei se vocês estão bem a ver as circunstâncias e o filme. Por um lado a Melissa a fazer isto tudo e por outro lado eu a olhar.
Mas onde é que ela vai buscar estas ideias, não é? E foi muito interessante porque, nesse processo, um dia a Melissa disse assim, olha, nós vamos conhecer o dono da casa, vamos conversar com ele. Não é que a conta tivesse a zero e que o crédito fosse zero. Não, é tudo muito abaixo disso. Não é, não é a zero, é assim tipo lá para baixo. Eu trabalhava muito e trabalhava 16, 17 horas por dia para manter a conta no zero. Quando estava a zero, eu estava todo contente, era um alívio. Quer dizer que o gajo do banco não me telefonava, estão a ver? Eu ficava todo contente, esse era o meu objetivo todos os meses, trabalhar para pôr a contas a zero. E nesse contexto, então a Melissa disse, vamos falar com o dono da casa e vamos lá falar com ele. Não sei para quê, né? Não sei para quê. Mas lá fomos, arranjámos forma de falar com o dono da casa, ele não vivia ali, ele vivia fora e estava ali aos fins de semana, combinámos um domingo, fomos lá, sentámos num sofá que lá estava e começámos na conversa. E o homem aparentemente era uma pessoa muito difícil, tinha ouvido dizer, ele é muito difícil, não vai fazer desconto nem nada, ele não precisa do dinheiro, com essas coisas. Mas sentámos ali um bocado, ficámos na conversa, ficámos amigos, parecendo que nos conhecíamos desde sempre. E ele estava a pedir assim, tipo, uma fortuna pela casa, para cima de um dinheirão, qualquer coisa que eu nunca poderia ganhar nem 30 anos de trabalho. E eu disse, olha, esse dinheiro é muito elevado, eu não posso pagar isso, é impossível poder pagar esse valor. E ele vai-me assim, então, quanto é que tu podias pagar? E eu, mal. E eu disse assim, uma cena mesmo para acabar com a conversa, né? O que eu não queria era aquilo, né? Eu não tinha como. Eu assim, aí uns 70 mil euros a menos, eu comprava. E aconteceu isto literalmente. Quando eu disse isso, ele vai assim, pôr-me na mão, fechado. Isto chama-se, não é entrar na zona de desconforto, é entrar de cabeça na zona de pânico. Direto. Bem, era novembro e a Melissa disse, se nós passássemos lá o Natal é que era um espetáculo. E o gajo lá, porreiro, então isto é fácil. Estamos em novembro, vocês metem os papéis do banco, 15 dias tem o crédito aprovado, fazemos a escritura no princípio de dezembro, vocês estão lá na casa do Natal à vontade. E eu assim, está bem, está. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Iniciámos uma jornada que foi uma coisa inacreditável. Foi um altos e baixos emocional e de desafios. E todo o treino que nós tínhamos tido antes, em termos de viver em modo de solução, aí foi mesmo espremer até à última, porque as coisas não melhoraram. Não só ele me vendeu a casa com 70 mil euros de desconto assim, em 5 minutos, como a seguir, eu fui pôr os papéis no banco, cheguei ao banco, o gajo começou-se a rir para mim. Tu deves estar a gozar comigo. Só podes estar a gozar comigo. E vou assim, não estou nada a gozar, é assim. Tem que haver, tu és um gajo tão bom, tu sabes tanto disso, de bancos e de créditos e de coisas, tem que haver uma maneira de eu poder ter esse crédito. Mas isso é impossível. Com o teu histórico, isto nunca vai acontecer. E eu assim, eu da minha profissão, eu sei. Tu não sabes fazer um registro de direito, eu sei, eu sou designer gráfico, portanto eu faço os registros de direitos. Eu não percebo nada de bancos nem de créditos, és tu é que percebes. Portanto tens que ser tu a resolver isso. Isso foi o suficiente para o convencer a aceitar a candidatura. Aceitou. Uma coisa é ele aceitar a candidatura, outra coisa é emprestar o dinheiro. Resultado. Passa o tempo. Estávamos no princípio de dezembro, a meio de dezembro, telefona o dono da casa. Então, Rui, crédito não há? Estão atrasados e tal. Há uma complicação, perderam o processo. E então, eu não sabia o que dizer, né? Eu já sabia que aquilo não queria sair. E então, no dia 23 de dezembro, estava dentro do carro e estava comigo, o gajo telefonou-me, uma pessoa do melhor que vocês possam imaginar. Telefonou-me e vai-me assim, olha, Rui, eu preciso falar contigo. Ok, vem aqui ter a casa que eu preciso falar contigo. E eu, pronto, desisti do negócio. E eu até fiquei aliviado. É fogo. Desisti do negócio de certeza. Quando lá cheguei, estava ele com a família dele dentro do carro, com o carro carregado de coisas, entregou uma chave, tchau, e foi-se embora, nunca mais o vi. E eu fiquei com a chave na mão. Nem dinheiro eu tinha dado, nem tinha assinado nada. Nada. Ele só me diz assim, tu vais passar o Natal na casa? Sim, senhora. Nem que a vaca tussa. Toma lá a chave
Meteu-se no carro e foi-se embora. Eu e a Melissa ficámos a olhar um para o outro. Agora é que a coisa piorou. Agora é que isto ficou complicado. O meu plano maquiavélico estava a funcionar. É uma coisa inacreditável. Bem, agora é que tinha mesmo que ser. Entramos na casa, vocês não conseguem ver. Estás a ver o que é? Chegar à casa, entregar a chave na mão, chego lá, abro a porta, está tudo completo. A mobília toda, eletrodomésticos todos, tudo. As camas, as mesas, os sofás, televisão, uma garrafeira recheada, mesa de snooker, tudo. Uma casa com 480 metros quadrados, com um salão gigantesco para jogos, e o gajo entrega-me aquilo na mão e vai-se embora. Nunca mais o vi até o dia da escritura. Sabe o que é interessante? Durante esse processo, nós mudámos-nos no dia 23 de dezembro. Passamos lá o Natal. Passamos lá o Natal. Conta a tua história, Lara. Isto é só para vocês terem uma noção do poder que todos nós temos, todos nós, sem exceção. Nós temos um costume lá em casa, no Natal. Eu tenho uma caixinha, uma decoração de Natal, que é uma caixa de madeira. E todos os anos, quando eu desmonto a árvore, eu escrevo uma carta a mim própria, como se fosse o próximo Natal. E descrevo tudo ao pormenor, como é que eu me sinto, o que é que está a acontecer, as novidades, tudo. Mas como se já tivesse acontecido. Escrevo, meto na caixinha e guardo. E depois, no próximo Natal, eu não me lembro nem bem nem mal o que é que lá está. Quando vou montar a árvore, eu abro a caixinha e vejo o que é que eu escrevi. E é engraçado porque é quase como uma previsão milimétrica. Tudo o que eu digo acaba por estar lá escrito. O mais engraçado é quando nós chegamos à nossa casa nova e montamos a nossa árvore de Natal, eu abri a minha caixinha e dizia lá: estou muito feliz porque estou a passar o Natal na minha casa nova. Ok, então, estão a ver a situação, não é? Estamos numa casa nova, a casa velha, ligamos à Cruz Vermelha, foi lá com um caminhão, levou a mobília toda que lá estava, foi tudo para a Cruz Vermelha. Aliás, eu ajudei a carregar. Juntamente veio uma família, e essa nossa mobília toda foi toda para uma família de imigrantes, tinham seis crianças, não é? Não tinham mobília nenhuma. No chão. E então foram lá ajudar a carregar, eu ajudei-os, e nós conhecemos ali e levaram a minha mobília toda, ainda precisava nada daquilo, não é? Eu já tinha tudo. E então chegámos lá, agora imaginem a situação. Sabe o que é a gente estar a viver um processo em que sentimos que estamos a ser levados? Não tem nada a ver connosco. Não é que a gente tenha feito um esforço, ou que a gente tenha que se esforçar, não é nada disso. Mas existe uma ligação entre quando nós temos um desejo ou um objetivo ou o que for, acontecem coisas que nos começam a levar naquela direção. Aparecem oportunidades, aparecem ideias, aparecem pessoas, aparecem qualquer coisa, não é? E quando é uma coisa muito grande, quando nós queremos fazer uma mudança muito grande, acontecem coisas importantes, coisas grandes, não é? Esta é uma coisa gigante. Entretanto, vejam a situação. Ficámos muito felizes, fomos buscar as nossas coisas, realmente foi só a nossa roupa, mudámos no mesmo dia. E o sofá? Com certeza, e o Não, sofá que está lá, não é? E depois, o que é que aconteceu? Mudámos para a casa nova. E a casa velha, entregámos-la, impecável, e em agradecimento pela casa, não é? Foi um espetáculo. Passámos a viver na casa nova, mas o crédito não vem. E passa uma semana, e duas, e o gajo do banco telefona-me e diz-me: Rui, não tens hipótese nenhuma. Mas é que, não tens hipótese, não há maneira. E nós a vivermos lá. E passa um mês. Entretanto, eu liguei ao dono da casa e disse-lhe: olha, está aqui a água e está aqui a eletricidade. Eu não posso pôr nada disto no meu nome, né? Está aí. E eu, como é que eu faço para pagar? E o que ele me respondeu foi: não te preocupes com isso. Depois a gente logo vê. Então eu vivi lá, sem ter entregue um cêntimo, sem ter assinado um papel, sem pagar um cêntimo de água nem de luz, porque estava tudo a descontar na conta do dono. Vivi lá 8 meses. E foi o tempo que demorou o crédito a vir. Vocês não imaginam, fica para outra altura, contar as peripécias, não é? Como é que esse crédito saiu.
Mas o interessante da história não é isso. O interessante da história é que durante todo esse tempo, eu imaginava que vou ter que voltar para a casa velha, a esperar que o homem não tenha alugado aquilo a mais ninguém, porque senão estou desgraçado, fico na rua. E sempre que vinha uma notícia de que mais uma tentativa tinha sido reprovada, a Melissa ia para o quintal plantar árvores. Vocês não estão a ver, vocês não estão a ver. Punha-se a fazer coisinhas assim, mas não é para dar resultados agora, é para daqui a anos, não é? Ela pôs-se a plantar um pessegueiro que está lá e que dá montes de pêssegos. Pôs-se a plantar aquilo, no pior momento em que eu estava desesperado, a ver a minha vida andar para trás, isto não tem solução nenhuma, e ela pôs-se a fazer aquilo. E eu cheguei lá, mas tu estás maluca? Então, mas tu estás a fazer isto? A ter este trabalho, a arranjar coisinhas pequeninas que a casa tinha, a fazer manutenção. Uma coisa que não é nossa e que a gente provavelmente nunca vai ter. E a moça dizia assim, não, isto é nosso. É nossa. Não é que nós não vamos ter, isto já é nosso. E ela via as coisas de uma forma completamente diferente da minha, né? Eu era muito mais normal, né? E ela um bocadinho mais anormal. Vou-vos dizer o resultado. O resultado foi que finalmente veio o crédito. Finalmente, eu trabalhava, como eu disse, 16, 18 horas por dia. Tinha uma empresa, as coisas eram muito difíceis. E veio o crédito. No dia que nós fizemos a escritura, eu fiquei com a conta 4.200 euros abaixo de zero. Porque eu esqueci-me de um pormenor. As despesas, essas coisas todas não estão no crédito, eu tenho que ter. Eu não tinha nada. E então o banco foi espetáculo, arranjaram uma maneira, ou uma história daquelas recambulescas, 8 meses nisto, e finalmente fizemos a escritura, e no dia seguinte, eu estava muito feliz, mas tinha 4.200 euros para pagar. E o gajo do banco disse-me, Rui, à parte do crédito que já vais ter que pagar já para o mês que vem, vocês estão a ver, eu não conseguia pagar 250 euros de renda, eu não sei se vocês estão a ver o filme. A parte do crédito que vocês vais ter que pagar já para o mês que vem, eu posso-te fazer aqui um crédito só para isto. E ele disse, não, eu não quero isso. Eu vou arranjar uma maneira de ganhar o que for preciso e fazer o que for preciso para poder não só pagar isto no final do mês, mas conseguir pagar a casa o que for preciso. E foi aí, nesse contexto, que eu comecei a trabalhar com a internet. Ele e o Fortunato já vínhamos funcionando há algum tempo e foi quando eu decidi começar a fazer internet marketing como deve ser. Fiz o meu primeiro produto. Eu disse à Paula Garcia, que está ali, a Paula Garcia acompanhou isto tudo, como acompanhei a história dela, e eu disse à Paula, eu vou ganhar 3.000 euros num dia e 5.000 euros numa semana. Mas não tínhamos Empower Network, o que é uma coisa completamente diferente. Mas isto significa o quê? Significa que nós, em modo de solução, viver em modo de solução, não há nada que não seja possível. O mais interessante é que quando nós tomamos uma decisão, ou quando, mais fácil ainda, quando nós exprimimos um desejo, e um desejo grande, as coisas, como o Silvio diz muitas vezes, o universo conspira. Conspira mesmo. Começam a acontecer. É assim, acontecem coisas, nós, parece, por exemplo, quando o nosso crédito foi... Era impossível. Nós alguma vez conseguimos um crédito. Para a maior parte das pessoas isso seria um sinal que isto não é para ser, não é? Mas não é isso. Isto é só, é tipo o universo a testar. Vamos ver até que ponto tu queres isto para ti. Estás disposta a fazer o quê para conseguir isto? E então vai mandando estas provas, estes testes, para ver até onde estás comprometido com o teu sonho. E é só isso. Não quer dizer que as coisas estão a correr mal. Só quer dizer que ainda tens alguma aprendizagem a fazer. É mesmo aprendizagem, mais nada. E essa experiência marcou-nos definitivamente a nossa vida, a nossa forma de estar. E quando nós descobrimos, quando o Silvio me telefonou e me disse, Rui, vamos à praia pensar um bocadinho, e fui ter com ele e fomos para a praia de São Pedro e falámos, e ele falou-me de ganhar $1.000 por dia e eu achei aquilo o máximo, né? Eu já vinha de uma história que é uma pessoa aqui ao meu lado a fazer impossíveis constantemente, coisas a acontecer que eu não imaginaria que fossem possíveis. O outro do outro lado a dizer $1.000 por dia, $1.000 por dia, acha que eu vou resistir. Não, a gente tem é que mesmo deixar ir, porque as coisas começam realmente a acontecer. E eu aprendi uma lição muito grande ao longo destes anos, especialmente com esta história que eu acabei agora de contar, foi é tudo muito fácil realmente. Nada daquilo que nós fizemos foi difícil. O difícil é não resistir
Não resistir. Isso Como andar na montanha-russa. Como andar na montanha-russa. O difícil é não resistir. As coisas começam a acontecer, as oportunidades começam a aparecer e tu tens sempre a tendência. Eu agora quero ser all-in. Ok, o que é que vou fazer? Não, pedir dinheiro, não. Porque eu não quero ter que lidar com isso. Não, pedir o crédito também não. Também, vender alguma coisa também não. Então nós vamos resistindo às oportunidades que na realidade nos estão a aparecer à frente. Eu quero fazer este negócio, eu quero fazer as viagens, eu quero ir à Guiné, seja o que for. E quanto maior for, maior é o desafio. E quanto maior é o desafio, mais a gente tem que acreditar que aquilo é real e que vai acontecer. E acreditar não é uma coisa, não é uma questão de fé. Não é assim, eu acho que vai, eu tenho fé. Não é uma questão de fé. É uma questão de vontade. E viver. E viver aquilo que estás a dizer. Tomar não é as só decisões, pensar e tem de sentir, pensar e agir. Porque senão não conta. É preciso aproveitares a viagem. Quando tomas uma decisão, essa decisão for muito grande, vai mudar muito a tua vida, vai ser de certeza uma viagem alucinante. Como você estava a dizer, é tipo uma montanha-russa. Mas quando tu deixas de resistir e aprecias a viagem, é um espetáculo. Literalmente, vem dinheiro de todo lado. É ou não é? Então o que acontece quando nós temos um desejo, deixamos-nos ir, vemos uma oportunidade e dizemos sim, vemos outra e dizemos sim, vemos outra e dizemos sim. Como nós dizemos muitas vezes, nós dizemos sim a tudo, aquilo que nós vemos que é bom para nós. E o único problema que qualquer um de nós tem, eu incluído, é quando nós começamos a travar e a ter medo e a dizer não. É o único. É o único. A resistência que nós temos à mudança é a única coisa que nos prende. É o medo. Não há nada impossível. Nada. E hoje estou mais convencido disso do que nunca. Os nossos resultados também falam por si. Com todos os disclaimers do mundo, nós já ganhamos mais de $500 000. Obrigado a todos.